Nesses dias em que as crianças estão em casa, que tal baixar um aplicativo com conteúdo bíblico para os seus filhos? A Sala dos Tesouros tem devocionais diárias, quizzes semanais com perguntas e respostas bíblicas, jogos e muito mais. E tudo isso de graça. A Sala dos Tesouros é uma iniciativa da Faculdade Batista Pioneira para promover o estudo da Palavra de Deus. Esse aplicativo está disponível para você baixar no sistema Android, no sistema iOS. Vai lá, baixe logo esse aplicativo e estude conosco a Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estamos começando mais uma live, podendo oferecer aos nossos irmãos, à comunidade à nossa volta, material de qualidade bíblica, com relevância aos temas que nós estamos vivendo e vendo à nossa volta. Você é muito bem-vindo. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa, no local onde você está. Com certeza essa live vai enriquecer a sua caminhada cristã, vai despertar aí alguns temas, alguns assuntos na sua mente e vai te levar a um posicionamento diante da palavra de Deus e diante daquilo que nós temos visto à nossa volta. Você pode ficar bem à vontade para compartilhar essa live, marcar pessoas nos comentários para que mais gente possa participar conosco, possamos ter a colaboração também de perguntas. Você pode deixar a sua pergunta e um pedido especial, que você marque a cidade de onde você está assistindo, para que a gente possa ver a abrangência até onde estamos chegando. Essa live ela é promovida pela Faculdade Batista Pioneira, instituição de mais de 50 anos de investimento na vida e na vocação dos chamados para o ministério. A nossa faculdade tem uma marca de seriedade com a palavra de Deus, encarando a Bíblia como de fato ela é. Palavra de Deus. Você pode também fazer parte da família FBP. Venha conhecer os nossos cursos, aquilo que temos a oferecer. Você pode acessar o nosso portal batistapioneira.edu.br e conhecer um pouquinho dos nossos cursos, daquilo que você vai poder desfrutar dos nossos materiais e poder também crescer na sua vida espiritual, na sua vida com o Senhor e na sua vocação. Aqui na Faculdade Batista Pioneira, a sua vocação é levada a sério. Venha fazer parte da Faculdade Batista Pioneira, a instituição número 1 entre as faculdades batistas de todo o Brasil. Hoje, nós temos uma temática muito interessante em nossa live. Hoje, a nossa temática é a seguinte: os desafios sociológicos da igreja atual. Vamos pensar um pouquinho sobre isso e hoje nós temos aqui um grande apoio da nossa grande irmã em Cristo, foi minha professora, amada do Senhor, a professora Harit. Prof, muito obrigado por sua presença, é uma honra tê-la aqui conosco. A honra é mútua. Também por estarmos participando de uma faculdade que tem como uma das suas metas interpretar a Bíblia com verdade, com sinceridade, sem estar separada da sociedade que nos cerca. Boa noite a todos. Opa, muito obrigado, prof. Vai ser uma honra poder trazer algumas perguntas, né, que a gente levantou e aqui, quem sabe, alguma do público também. A prof. com certeza vai ter um posicionamento bem equilibrado, bíblico, que é o que a gente precisa nesses tempos difíceis que nós vivemos. Nós temos essa temática, então, hoje, e nós vamos liberar aí um quiz para saber da sua opinião a respeito de uma pergunta, que é a seguinte: a igreja tem se mostrado verdadeira em sua pregação para a situação e comunidade onde está inserida? Você pode opinar, votando sim ou não. Logo ao fim dessa live, nós vamos trazer a resposta do público. Não vai ser só a prof. Harit que vai responder, você vai ter oportunidade também. Então, só para apresentar a nossa convidada, a prof. Harit é graduada em Música Sacra e Sociologia, é especialista em Psicopedagogia, é mestre em Ministério de Música e Teologia, leciona aqui na Faculdade Batista Pioneira desde o ano de 1979, onde atua também como psicopedagoga. É esposa do Harold, mãe da Sheila, Leila e Renan. É a prof. Harit, conhecida de todo mundo que passa por aqui, abençoou muito a minha vida, acrescentou muito a minha vocação. E nós vamos então conversar um pouquinho aqui sobre essa temática que faz parte do conteúdo que a prof. leciona aqui nessa casa. Prof.,
Vamos às nossas perguntas. Pode ficar à vontade para nos responder da forma que a senhora achar melhor e com certeza vai ser bem adequada e equilibrada. Bom, já que estamos falando de sociologia, a primeira pergunta, prof. O que é sociologia e qual a sua relação com a teologia, prof? Essa é uma pergunta bem difícil de responder, inclusive. Parece que a sociologia, ela teve, assim, vamos dizer, muita relação com o socialismo, o que não é verdade. Sociologia, ela é uma ciência nova, e como todos os logos, teologia, biologia, etc., todos os logos são sistematizações e estudos. Então, a sociologia, desde a sua fundamentação, no século XIX, de fato, ela tem um tripé importante, que é Max Weber, nós temos o Marx, Karl Marx, e também Durkheim, eu falei de trás para frente. Todos os três são importantes e foram os que estabeleceram os estudos a respeito da sociedade. Quando a gente pergunta se a igreja ou a teologia tem a ver com a sociedade, então a gente já tem essa pergunta respondida. Óbvio, onde está a igreja? Dentro da sociedade, dentro do mundo. Se ela não estiver atuando numa sociedade que ela seja, vamos dizer assim, ela reconheça como marcas principais, o que ela está fazendo ali, quais são os seus alvos. Então, a igreja, como diz John Stott, esse é outro que eu leio bastante. Ouça o Espírito, ouça o Mundo, é o nome do livro que tem essa citação. John Stott diz assim, que a igreja soube ser irrelevante, muitas vezes, durante a sua trajetória, nesses 2000 anos de cristianismo. Então, a sociologia, ela faz com que a igreja reconheça as suas limitações e os seus caminhos e as suas coisas que ela deve tomar. E então, ela vai, a partir disso, mostrar o caminho para Deus. É uma questão de conhecer para poder atuar. Certo, prof. Muito obrigado. Nós sabemos que a teologia é aquilo que Deus revela a respeito de si, nos dá a conhecer, e a teologia se faz em meio à sociedade, né? Então, uma pergunta inconseguinte aqui a essa resposta é a seguinte: a igreja de hoje, ela tem se importado com o tema sociológico? E uma pergunta que eu coloco junto aqui: a igreja deveria se importar se não estivesse importando? Como a prof vê essa questão? Sim, deveria e deve. É um pouco diferente de trabalho social. O trabalho social deve ser feito a partir de uma necessidade determinada naquele lugar onde ela está inserida. Hoje a igreja é muito globalizada, né? Por causa dos meios de comunicação. Mas, de fato, ela precisa saber os seus caminhos, e a tua pergunta tem a ver com a resposta anterior que eu dei, que, de fato, se ela não tiver conhecimento da sociedade onde ela atua, vai ser difícil ela saber o que ela deve fazer. Eu sou favorável a que se faça um estudo sério, até nessa fase difícil de coronavírus, e que é uma coisa que ninguém esperava, para que a gente possa valorizar o que é bom e também peneirar o que não funcionou. E estamos, como eu falei naquele blog, né? Estamos na cadeirinha do pensamento, todos nós. Verdade, prof, verdade. E é um tema muito importante, e aqui na Faculdade Batista Pioneira nós sempre prezamos não só pelo conhecimento da palavra, que é a prioridade, mas também do ambiente onde vivemos, onde desenvolvemos o ministério, né? Não só o pastor, o teólogo, né? Mas a igreja deve conhecer o ambiente em que está inserida para que possa ser uma boa resposta, né, prof? E nós convivemos com pessoas à nossa volta e seguidamente vemos opiniões diferentes, visões a respeito de assuntos. A gente tem notado isso nas redes sociais, né? Que deu voz a todo mundo, deu vez a todo mundo. Hoje todo mundo dá a sua opinião, dá o seu posicionamento a respeito de diversos assuntos, né? E em momentos de crise a gente vê todo mundo dando opinião. Então nós percebemos as cosmovisões sendo transparecidas nas redes sociais, né? Através daquilo que
as pessoas acabam digitando. Então, pensando nesse tema, que é abordado dentro da sociologia também, o que é cosmovisão e de onde vem a visão, prof? Do lado sociológico, a visão é aquilo que você está enxergando, é aquilo que você vai conhecer, é aquilo que vai ser o teu norte. A cosmovisão tem relação com um universo. Quando você fala cosmovisão, é a visão que você tem, é a Bíblia sempre. Mas o que a Bíblia diz em relação à filosofia, o que a Bíblia diz em relação à rua, o que a Bíblia diz em relação ao favelado, o que a Bíblia diz em relação à riqueza material. Então, essa cosmovisão da sociologia cristã, ela deve partir daí. Cosmovisão é o que eu enxergo e como eu interpreto o meu universo. E esse universo cristão é complicado, porque tem muitos mundos diferentes e muitas hermenêuticas diferentes. Eu posso falar um pouco mais sobre isso? É que a gente nós aqui, não somos o que aparece, né? Nós somos uma parte do que aparece. Mas aquilo que passou, os nossos pais, a nossa vivência, a nossa rua, as nossas necessidades, as nossas carências, elas fazem parte daquilo que eu sou. E a minha cosmovisão como cristã, ela também é a partir de tudo que eu passei na vida. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, tudo que eu valorizo, tem a ver com aquilo que é a minha cosmovisão. Quando eu sou cristã mesmo, a minha cosmovisão tem que interpretar esses sentimentos. Ok, e é realmente muito relevante para que possamos compreender as pessoas também à nossa volta, né, prof? Para poder entender melhor, porque às vezes nós queremos passar algo que consideramos muito rico, algo que vai trazer esperança, transformação para o coração das pessoas, mas não sabemos nem como elas têm enxergado até coisas muito boas que nós temos a anunciar, né? Então, realmente é muito importante. Ainda dentro dessa temática, prof. Harit, qual a importância dessa compreensão para que nós possamos proclamar essa mensagem do Evangelho? Às vezes nós vemos irmãos querendo proclamar de qualquer forma ou à sua maneira, e às vezes reclamam porque são enxotados de alguns lugares, né? São revidados, né? É importante nós entendermos a cosmovisão do outro para que possamos identificar a melhor forma de poder proclamar o Evangelho de Cristo. Como a prof vê essa questão? Essa é outra questão assim que a gente sofre um pouco, porque a gente tem dividido os nossos alvos em idades, em interesses e tal, e tem que ser assim de certa forma. Mas a grande realidade é que o evangelho, o cristianismo, inclusive, ele passa por uma coisa chamada amor cristão. Então, quando a tua cosmovisão, ela não pode passar por cima disso. Então, muitos dizem assim, você tem que oferecer aquilo que as pessoas estão procurando. Então, se a pessoa está vou falar de deuses falsos, né, que nós estávamos... esse é outro bom livro, viu? É Timothy Keller. Nós falamos nos deuses falsos, quando a gente começa a pensar num cristianismo que só oferece coisas que as pessoas querem, você vai acabar transformando o evangelho numa busca de deuses falsos. Então, você precisa saúde, prosperidade, você precisa permanecer jovem para sempre, você precisa ser rico, porque se você não estiver, né, ter uma família perfeita, margarina, né, sempre sorridente, porque se você não for assim, você não está sendo abençoado por Deus. Porque se você estiver sendo abençoado por Deus, você vai ter todas as coisas. Isso é um canal de comunicação que traz muita, vamos dizer assim, muita decepção. Inclusive esta que nós estamos passando globalmente. Porque a vida não é assim. E não é o que Jesus falou. A nossa comunicação do Evangelho tem que ser, sim, Jesus resolve os problemas? Sim. Nós temos a chave da vitória? Sim.
Só que a nossa vitória pode não ser a nossa cosmovisão, mas a visão de Deus. Certo. Pensando nessa perspectiva, a prof. citou a respeito de Jesus também dentro da sua resposta, nós somos desafiados a interpretarmos e a conhecermos as cosmovisões à nossa volta para que possamos ser uma boa resposta. Será que Jesus, ele olhava a cosmovisão de cada pessoa à sua volta, ele demonstrava esse interesse no conhecimento da forma que as pessoas estavam enxergando a vida na sua vida cotidiana, prof? Como a prof vê isso? Jesus, filho de Deus, certo? Eu sempre falo assim que eu acho que um dos versículos mais assim, vamos dizer assim, enfáticos nesse sentido é Hebreus capítulo 1, quando diz que antes profetas e Deus tentou se mostrar através de visões de profetas, de pessoas que lideraram o povo de Israel, que era para ser um povo que mostrasse o caráter de Deus, né? E o que Deus é. E não aconteceu assim. Finalmente, Deus se revelou através de um ser humano chamado Jesus Cristo. E aí, Jesus é nosso, vamos dizer assim, o nosso modelo. Sim, Jesus sabia o chão que ele estava pisando. E ele foi justamente atrás, vamos dizer assim, daquilo que mais as pessoas religiosas precisavam saber, que achavam que sabe tudo. E uma das coisas que ele falou foi isso: os que são sãos, você se considera são, você não precisa de médico. Quem precisa de médico? São os que sabem que são doentes. E não é doente de dor física. Então, quando a pessoa se considera, vamos dizer assim, falida diante de Deus, John Stott, de novo, né? Então ela vai chorar por isso. Ela vai ficar até desesperada. Mas Jesus vai mostrar o caminho. Então, o que Jesus fez foi, ele foi com Nicodemos, um sábio, de noite, mas não se recusou. Ele cuidou de Zaqueu, ladrão, né? Foi lá jantar com ele. Ele não era amado pelo povo, mas ele foi lá. Então, ele amou a todos. Ele foi justamente com as pessoas mais desprezadas, mas também não desprezou o jovem rico. O problema do jovem rico era que ele tinha um Deus que ele não podia largar. Ele era tão bonzinho, bonitinho, obedecia a Deus completamente. Mas quando Jesus disse assim, tu tem que largar o teu Deus, que era a riqueza, e me seguir. Não dá. Não dá. Né? Aí ficou pesado. Ficou pesado. Então, isso é conhecer a sociologia. Sim. Né? A sociologia da época era uma. Hoje, a nossa sociologia analisa os valores, as carências, os deuses, que são aquelas coisas que a gente não pode passar sem. Tá? Isso é Deus. Né? Então, os nossos deuses, os nossos valores, nossas famílias. E aí entra tudo o que você já conhece. Relativismo, pluralismo, etc. Certo, prof. Muito obrigado. Lembrando que você que está participando conosco pode enviar a sua pergunta. Estou com o celular aqui, a equipe está dando um suporte também, já estamos recebendo. Você pode ficar à vontade para cooperar com esse diálogo, com esse tira-dúvidas com a prof. Harit aqui, que vai poder nos passar muito a respeito desse assunto. Aproveito esse momento também para relembrar que nós estamos trabalhando como instituição para oferecer, se assim o Senhor nos permitir, no próximo ano, o nosso bacharelado em teologia EAD. Ore por nossa instituição, ore por nossa equipe, estamos trabalhando para que no momento adequado, no momento que o Senhor nos permitir, podermos publicar oficialmente essa notícia. Com certeza você vai poder ser abençoado através disso, seja por meio do cursar o bacharel em teologia, ou pessoas à sua volta, vocacionados da sua igreja, que vão poder estar conosco, se preparando para a obra do ministério. E uma notícia importante, a prof. Harit fará parte do corpo docente também do bacharelado EAD. Olha só que maravilha, você vai poder ver a prof aí na sua casa, através do material, e receber aquilo que ela vai poder estar acrescentando à sua vida cristã
e também a sua vocação. Também aproveito para relembrar que nós, como faculdade, temos o nosso bacharelado em teologia em formato presencial. Se você deseja conhecer um pouquinho mais, pode deixar aqui uma solicitação nos comentários, nos mandar uma pergunta nas nossas páginas do Facebook, através do Instagram. Nós estamos disponíveis para poder te ajudar a cumprir o chamado do Senhor para a sua vida. Também temos um outro curso que é presencial, que é o nosso projeto Wake Up, um projeto maravilhoso aí para a galera jovem, que vai impulsionar toda essa galera a ser resposta de Deus a essa geração. Você que é jovem, venha fazer parte do Wake Up e venha ser aquilo que o Senhor quer que você seja no ambiente onde você está, no ambiente onde você vai estar dentro da universidade. Com certeza vai ser bênção para a sua vida. Também temos o nosso programa de capacitação ministerial, cursos livres, totalmente EAD e num valor totalmente acessível. Você pode conhecer os nossos cursos através da nossa plataforma fbponline.com.br. E temos uma notícia maravilhosa. Temos um curso de doutrinas bíblicas totalmente gratuito, um baita curso. Você vai gostar muito, vai poder conhecer mais a palavra de Deus, das bases da nossa fé cristã. Também temos uma super oferta do curso de liderança cristã e o curso de parábolas com 50% de desconto, ficando no valor de cada curso apenas R$ 24,50. Temos outras oportunidades de curso que vão te acrescentar muito e te impulsionar a ser bênção aí na sua igreja, no ambiente onde você vive. Gostaria de passar nesse momento um pequeno vídeo do nosso projeto Wake Up. Fique ligado. Olá, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre o Wake Up. O Wake Up existe para despertar e capacitar jovens para que eles sejam e façam discípulos de Jesus em todas as nações. O nosso sonho é ver essa galera jovem fazendo discípulos de Jesus por todo esse mundo. E você pode fazer parte disso. No Wake Up, você vai ser encorajado a aprofundar o seu relacionamento com Deus, a desenvolver uma vida constante de oração e de leitura da palavra. Você vai fazer novas amizades, vai conhecer novos lugares e terá muitas oportunidades de servir. Você também vai participar de oficinas de capacitação na área de evangelismo e missões, de várias aulas do seminário e também de viagens missionárias, incluindo uma viagem transcultural. É uma experiência única que pode levar você a entender qual é a sua vocação no reino de Deus. Eu quero convidar você a acessar o nosso website ou a nossa página no Facebook para saber mais. Nós vamos te mandar um e-mail com todas as informações que você precisa e vamos estar orando por você. A gente tem orado para que Deus desperte jovens dispostos a servir no reino. E eu gostaria muito de ver vários de vocês com a gente no ano que vem. Então é isso, galera. Se Deus permitir, nos encontramos no Wake Up do ano que vem. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Certo, vamos continuar então aqui com as nossas perguntas da nossa live com a professora Harish. Lembrando que estamos abordando aqui a temática da sociologia, né, os desafios sociológicos para a igreja atual. Nós já estamos recebendo aqui algumas perguntas, logo vamos passar a Prof. Harish. Muito obrigado por aqueles que estão interagindo conosco, é um privilégio tê-lo aqui em nossa live. Compartilhe, vamos permitir que outras pessoas conheçam também um pouquinho daquilo que nós temos a oferecer. Continuando com o nosso segundo bloco de perguntas, nós vamos agora, dentro ainda da sociologia, abordar a questão da pós-modernidade. Esse termo, segundo o livro da Prof, que vai mostrar daqui a pouquinho mais, esse termo começou a ser usado lá em 1930, mas ganhou força em 1970, o termo da pós-modernidade, essa nomenclatura, né? Então, tendo em vista que estamos vivendo esse período, Prof, quais os aspectos da pós-modernidade que podem ser tidos como um levante contra o cristianismo? Tem muitos, né? Mas a pós-modernidade, ela é modernidade. A hipermodernidade é modernidade. Então, quem acha que já passou a modernidade, não. A modernidade é bem longa, mas a pós-modernidade, ela
começou a aparecer gradativamente. Sempre é degradê, não é assim. Até o ano tal foi tal coisa, até o ano tal... Não existe isso. Então, a pós-modernidade, ela foi chegando como uma decepção. A modernidade ofereceu vamos dizer assim, muitas fórmulas que dariam certo, inclusive racionalismo. Você pensa tudo que você pensa e consegue provar, você está certo. O iluminismo é bom, nós somos racionais. Eu não acho que a gente tem, como crente, ser taxado de burro, de coisa assim, não estuda e tal. Só tem fé. Não, a fé é a mais importante. Mas acontece que a modernidade, ela pecou porque ela ofereceu, vamos dizer assim, fórmulas para ser feliz. Então, positivismo, evolucionismo... Eu não vou falar nisso que não dá tempo. Quando chegou a pós-modernidade, na realidade, o final da decepção, vamos dizer assim, foi pós-Segunda Guerra. A Primeira e Segunda Guerra, em poucos anos, elas demoliram as principais definições a respeito daquilo que a modernidade tinha trazido. A ciência como resposta. O pensamento humano como resposta. Não deu certo. Agora nós estamos vivendo um período assim. Então, a pós-modernidade, ela diz o seguinte, eu vou utilizar a frase mais comum de uma pós-modernidade mais recente, que é do Zygmunt Bauman, que fala que ele traz os conceitos líquidos. Tem outros que falam que são, vamos dizer assim, aquela imagem que não é nítida, que pode trocar de cor conforme o ambiente. Então, a pós-modernidade, junto com a modernidade, ela trouxe pluralismo. Você pode escolher, eu brinco que eu sou antiga, né? Então, por exemplo, na minha época tinha ou você era evangélico ou católico, ou você usava sabonete GC ou Lux, ou você andava a pé ou você andava com carro. Não tinha muitas opções. Hoje a gente tem muitas opções. Junto veio o individualismo, eu é que escolho. E eu sei o que é bom para mim. Veio o secularismo, a fé de todas as áreas, não só a cristã, perdeu a força, mas principalmente a fé cristã. Então, essas três coisas, junto com uma coisa chamada relativismo, que é outro movimento, né? Eles trouxeram dentro desses movimentos que nada é perfeito, nada vai durar, porque nós estamos pós-modernos. Isso pode atrapalhar a igreja? Está atrapalhando. Porque agora nós estamos vivendo uma época que vem depois, hein? Não sei se está essa pergunta aqui, que é a hipermodernidade. O excesso de consumo, tudo é exagero, tudo tem que ter muito. E aí a gente oferece, conhecendo a sociedade que nós temos, a gente oferece como assim um canal de atração, de comunicação, o que o nosso público quer. E aí nós estamos errando nesse sentido, porque ao invés de oferecermos uma alternativa, que é um caminho de fé, eu não estou falando de religião, né? Eu estou falando na fé em Cristo, que é a espinha dorsal, a fé na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, e ela é o nosso norte, e tudo que vai contra a palavra de Deus não está certo e não vai durar. Até quando nós vamos? Não sei. As nossas igrejas têm que oferecer num caminho conhecido, do qual a sociologia faz parte como estudo, comunicação da fé, a espinha dorsal de que Deus e a palavra de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a nossa coluna de fé revelada através de Jesus. Certo, já respondeu até uma questão próxima aqui, que seria nesse sentido: tem como nos mantermos isentos dessas marcas negativas? Tem, permanecendo na palavra. Isso, né, prof? Oferecendo o único Deus. Até no livro, no último capítulo, eu modifiquei ele de novo
antes de publicar, aliás, antes de fazer a dissertação final, porque o que nós estamos oferecendo é uma contracultura. Uhum. O cristianismo sempre foi contracultura. E quando ela tenta ser cultura, ela se torna igual a todo mundo. Então, grandes multidões que hoje não estão se reunindo, grandes multidões, elas são facilmente reconhecidas como, vamos dizer assim, a pessoa brilha, a placa brilha, o astro brilha, a música brilha, e Deus e Jesus, onde está? Então, talvez seja a hora de nós pensarmos. Eu não sou contra isso. Eu acho que isso é uma forma de você se fazer visível, como aquela música da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite. Nós precisamos ser faróis. E Jesus falou duas coisas. A luz que Ele quer de nós e que Ele mesmo é, e que reflete em nós, isso é glória. Glória, brilho. Vamos dizer assim, ela tem dois caminhos. E não se pode ocultar uma luz que vem de uma cidade que está sobre o monte. Mas a luz que está sobre a cidade que está no monte é uma luz que brilha dentro das casas, dentro dos lugares pequenos, e elas todas juntas, então, formam os faróis. Agora, o farol, ele é, vamos dizer assim, ele é uma tentação. Como diz o pastor Russell Shedd, numa das vezes que ele esteve aqui, pode ser que o teu empreendimento possa ser a tua maior tentação. Inclusive, fama, dinheiro, né? Grandes multidões, brilhos, luzes. Então, isso pode ser uma grande tentação. É verdade. Verdade, prof. É um desafio. Nós vemos um movimento onde igrejas, pastores e irmãos acabam correndo tanto atrás do se identificar, e tem o lado positivo e certo do se identificar, mas acabam às vezes confundindo e querendo se parecer ao mundo e acabam perdendo as estribeiras, né? Acabam entrando nesse rumo aí e se perdendo. Nesse negócio de modernismo, por exemplo, a gente troca os métodos, né? Eu não sou contra métodos, Deus nos deu a inteligência para fazer isso. Mas quando o método é o que aparece, e não o Espírito Santo que atua na pessoa, ele também está tomando um lugar errado. Sim. Tá? Então, é uma coisa assim bem complicada para a gente entender. Tem dois lados. Ok. A prof citou a respeito de uma marca do pós-modernismo, que é o individualismo, dentre os outros aspectos e marcas. E tendo em vista o individualismo que reina no coração de uma sociedade como um todo, será que o individualismo estaria sutilmente moldando e modelando o nosso conceito de vida cristã hoje? Será que a igreja hoje não tem, em parte, uma compreensão de vida cristã individualista? Ou seja, deturpada? Olha, o mundo hoje é individualista. Cada um faz para si o que é bom para si. A gente aprende a não ser assim, por causa das necessidades do nosso próprio trabalho, das nossas instituições. Lembrando que é a sociedade, agora eu estudo a sociedade, que torna a vida possível. O que é o individualismo? Ele é muito parecido com uma outra palavra, hedonismo. Eu quero agradar a mim mesmo. O individualismo, ele vem junto com o secularismo, e eu é que sei o que é bom para mim. E se não for bom para mim, eu não participo. Quando a pessoa se aproxima de uma instituição, vamos dizer assim, evangélica ou cristã, por causa de uma necessidade, isso é verdade, né? Acontece e precisa. Nós precisamos ir de encontro às necessidades individuais das pessoas, inclusive a depressão, os desânimos, as doenças, os hospitais e tal. Então, quando a pessoa realmente tem, vamos dizer assim, uma transformação causada pelo encontro com Jesus e com pessoas que realmente são cristãs, ela vai deixar de ser individualista. Ela vai deixar de ser individualista porque o seu Deus passa a ser o Deus revelado por Jesus. Muito humilde, muito simples,
né? E muito cheio de amor pelas pessoas. A gente não pode esquecer que Jesus falou aos seus discípulos que os seus discípulos iriam ser conhecidos pelo mundo por causa do amor uns pelos outros. Um grande diferencial, um amor extravagante, né? Que é fora dos padrões que se vê por aí. Sem receber nada de volta, às vezes. Isso, altruísta e incondicional. Prof, uma pergunta seguinte aqui é como a igreja pode inserir verdadeiros valores em uma sociedade plural como a que vivemos hoje? Tem como inserirmos valores relevantes a essa sociedade? Eu acho que o exemplo é o melhor, né? O exemplo é o melhor. Naquele livro que eu citei contigo, antes de começar, você se torna aquilo que adora. Então, o teu Deus aparece. Hoje a gente vê igrejas que têm grandes catedrais, mas são multidões que a gente chama na sociologia e na antropologia cor de cinza, porque elas são globais. Quer dizer, todos eles pensam igual, agem igual. Nós temos tribos urbanas que não vai dar para entrar agora, mas é uma marca da juventude hoje. Ela não encontra nada na igreja, nada na família, ela se junta em partes, assim, vamos dizer, individualistas dentro de um grupo. A gente tem que cuidar para isso não acontecer. Porque, de fato, a gente faz isso quando a gente diz assim, estamos precisando de você no grupo de adolescentes, de crianças. Lá a gente tem música e tal. Isso é só a primeira coisa. Ou chega para um empresário e diz assim, você está falido, né? Estou. Hoje tem muito, né? Estou falido. Vamos lá que eu vou profetizar para você, a palavra profecia é perigosa. Vou profetizar para você uma vida de fartura. Então, se você tem 2 funcionários, até o fim do ano, geralmente vem associado com alguma oferta, mas enfim, até o fim do ano você vai ter 3, depois no ano que vem você vai ter 6 e você vai prosperar. O que você está pregando? Você está indo de encontro à insegurança daquele indivíduo que realmente quer sustentar a sua família, quer fazer bem à sociedade, mas você está pregando um Deus falso, que reina no mundo todo hoje, que se chama muito dinheiro. Não é dinheiro para sobreviver, nem para ajudar, é muito dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais abençoado por Deus você é. E aí, se o teu dinheiro, que é um Deus falso, estiver sendo usado como testemunho da igreja, eu não posso julgar, Deus é que sabe, né? Mas muitas vezes ele atrapalha. Porque na mesma região tem pobres, sempre vai ter. Talvez assim Deus tenha até se mostrado nessa face, fazendo, se fosse contextualizar, me lembro que lá na igreja brasileira a gente fez num Natal um musical que Jesus tinha nascido nos dias de hoje, filho de, não me lembro mais quem, mas era um casal pobre, nasceu debaixo de um viaduto, morava num bairro pobre aqui de Juí. Os pastores eram construtores de pedreiros que estavam guardando os seus materiais num edifício. E Jesus se mostrou assim, se fosse nascer hoje, pobre. Algum discípulo era rico? Não se sabe, né? Provavelmente não, mas morreram todos de acordo com o individualismo de hoje, seriam taxados de não abençoados. Certo, prof. Temos aqui uma pergunta de um irmão que está assistindo, querido Felipe, lá de Santa Cruz, mandando a seguinte pergunta e vai colar aqui com o que a prof falou a respeito da juventude, né? É o seguinte, pensando na questão da juventude, como encontrar o equilíbrio entre ser atrativo e relevante em meio à sociedade, sem se amoldar a ela? O que a prof diria a respeito disso? Tem como manter esse equilíbrio? Eu acho que tem, sim. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Eu acho que a nossa linguagem universal é o amor. Eu acho que a igreja precisa se importar com as pessoas. Aquele livro, Convulsão Protestante, diz, que é uma frase de um padre até, Frei Beto, eu acho. Ele disse que a gente tem que conhecer o chão que a gente pisa.
Enquanto você ficar no teu escritório, vamos dizer assim, né? Você não vai conhecer o chão que as pessoas estão pisando. Então, nesse sentido, a gente precisa ser canal de amor. Agora, não é um fim em si mesmo, é verdade. Vocês que trabalham com jovens, se vocês vão trabalhar com uma tribo, emo, quem vai chegar perto? Vai se fazer igual um emo? Grego com os gregos, judeus com os judeus? Pode ser, não tem... Vai botar um extensor de orelha, vai vestir preto, sei lá. Isso, a Bíblia nem fala sobre isso. A Bíblia não fala sobre você ter um tipo de roupa assim ou assado, mas você vai formar um canal de comunicação, mas não é por isso que você vai ser ouvido. Você estando lá dentro, você vai ser ouvido se você for diferente, se a essência for diferente. E a tua essência tem que ser a presença do que Jesus falou na tua vida, e não esquecer que quem convence que a pessoa está errada é o Espírito Santo. Ele é que convence. E que ela precisa mudar. E onde precisa mudar. E aí, isso não tem a ver com o meu trabalho. O meu trabalho é um canal. Um minutinho. Pode ficar à vontade. Por exemplo, eu trabalho com música, tá? Todos sabem disso, eu acho. Então, você trabalhar com música não significa você ser hegemônico. A palavra hegemonia faz parte da sociologia, né? Então, você ser hegemônico, todo mundo tem que pensar igual. Mas para saber o que pensar, você tem que conhecer. Então, você está mostrando um lado, vamos dizer assim, da igreja, onde se mostra o amor, né? Onde você vai ser, você, um intelectual, você, tá? Não eu. Um intelectual vai sentar do lado de uma pessoa que não sabe ler. Mas você tem amor por ela e ela tem amor por você, porque você é cristão. Não por causa da sua posição, né? Então, vamos dizer assim, nesse ponto eu vou bastante contra aquele tipo ideal que a gente busca, né? Que o culto para isso, culto para aquilo. Isso é o tipo ideal sociológico, né? Formado dentro de um dos tripés da sociologia do século XIX. Não temos tipo ideal, todos são iguais perante Deus. Certo, prof. Temos aqui, só para a menção de título, o Jairo Mielnik perguntou o seguinte: de que forma a sociologia pode ser uma ferramenta para a igreja cristã? A prof abordou isso no começo, né? Então, Jairo, volta um pouquinho depois na live ali que a prof aborda sobre a relevância, né, da sociologia para nós hoje compreendermos um pouco a sociedade à nossa volta, né, e sermos uma resposta. A prof abordou dessa forma. Pastor Ayrton Níquel, né? Seu antigo pastor. E aluno. E aluno. Mandou uma pergunta aqui, prof, a respeito disso que nós estamos vivendo hoje, a realidade da pandemia. Essa pandemia, a quarentena, a sociedade reclusa dentro de casa pode gerar um egoísmo maior? O que a prof acha? Olha, pode. Sabe que nós estávamos como igrejas lutando em duas pontas. Uma ponta é a multidão e na outra ponta é o indivíduo que estava no seu celular ou na sua casa, vendo culto pela internet e tudo bem. Hoje a internet nos salvou, para dizer a verdade, né? Tanto como instituição como igrejas. Essa live que nós estamos fazendo, ou os cultos que a gente assiste nas nossas igrejas, e daí sim a gente pode ser bem pluralista, porque você escuta aquele quem você gosta mais, né? Pode ser um grande atrapalho, sim. Eu não sei responder isso para o pastor Ayrton, mas eu entendo isso como uma preocupação. Eu acho que nós voltarmos a nos reunir, nós vamos, no primeiro momento, nos alegrar muito. Mas depois a gente vai ver que a gente lutou contra uma muleta, como todos nós que usamos muleta, né? Nós lutamos com uma muleta que a gente vai ter que dispensar e caminhar do jeito normal de novo. Pode ser. Mas vamos ver, né? Do lado sociológico tem as duas pontas. Ajudou, mas utilizou
um instrumento que a gente antes não gostava muito. Eu quero ver gente na igreja, no culto. Sim. E quando não vão, eu fico preocupada. Né? E eu creio que vai ser um grande desafio agora essa Desafio. transição, né? Muitas igrejas já estão voltando também, né? Como que vai ser esse período, né? É um grande desafio para a liderança, para aqueles que estão mentoreando. Vamos ver que rumo vai tomar nisso tudo. Né? Eu sou favorável às pesquisas sociais. Aquelas assim que vão lá, vão caminhar, conversar na casa, orar, ver a cor da parede, a vovó está com gripe, está preocupada. Eu sou favorável a isso. Mas não há pastor que possa fazer isso sozinho. Isso é trabalho de ovelha. Amém. O corpo agindo como um todo, né? Não só o indivíduo. E, prof, ainda dentro dessa perspectiva da pandemia, tem uma pergunta aqui. Diante da realidade da pandemia, o que vai mudar, está mudando para a igreja, analisando dessa perspectiva sociológica? Tem como dizer alguma coisa assim pontuada? Sei que é bem amplo, mas há algum ponto assim que a prof vê que no seu olhar como socióloga vai mudar, já está em transição? O que a prof diria? Eu acho que nós vamos nos voltar mais simples, mais básicos. Primeiro que a gente vai ter que experimentar o chão de novo, né? Então, a gente viu que os nossos, vamos dizer assim, os nossos palcos, estou falando no meu livro aqui, os nossos palcos são bonitos e necessários, mas que a multidão, ela está sozinha. Estou falando um pouco da Jéssica, que está fazendo o TCC dela sobre isso. Eu tenho uma grande preocupação com isso. Eu acho que nós vamos voltar mais simples mesmo. Eu tenho parentes nos Estados Unidos e tenho parentes na Alemanha e na Suíça. Eles estão em contato sempre comigo, com a gente lá em casa. E quando a gente fala com eles, eles dizem isso mesmo. Nós vamos aprender a ser mais simples, mais básicos, a não termos a resposta para todas as coisas. Porque senão a gente vai ser modernista do século XIX e começo do século XX de novo. Não existe formato ideal. A gente vai ter que se adaptar e fazer o que precisa ser feito para aquele grupo. Tem um grupo muito orgulhoso no mundo, que é o grupo que acha que tem a solução para todas as coisas. E tem um grupo que reconhece que a gente não tem solução. Esse vírus é novo, era para ser uma coisinha de nada, e atingiu todo mundo e todas as instituições consideradas importantes no mundo. Então, nós somos uma delas. Escola, igreja, trabalho, mobilidade social, grupos sociais. Nós somos isso. Como que a gente vai voltar? Não sei. Só Deus sabe. Mas Deus está falando com o seu povo e dizendo, dobrem o joelho. Não quero ser pré-milenista, calvinista, nada disso. Isso aí é com Deus. Mas ele está dizendo, dobrem o joelho, sejam simples. Que essa pandemia seja como um espelho para nos lembrar quem somos, né? A humanidade, seguidamente, né, é cíclico, acaba esquecendo quem é, esquecendo do Senhor, do seu Criador, né? Acha que sabe tudo. É como aquele filho que está crescendo e quer ser independente, né? Às vezes precisa um momento como esse para se tocar de quem é. Ainda diante dessa realidade da pandemia, nós vemos uma série de artigos que estão sendo publicados, em alguns blogs e alguns sites conhecidos. Eu tenho aqui no celular algumas colocações da revista Isto É, da Exame, a respeito do novo normal. Está sendo falado muito aí nas mídias. Se você pesquisar aí na internet, vai ver uma porção de vídeos e de notícias a respeito desse termo que está sendo utilizado sobre a realidade pós-pandemia. Prof, acredita que vai haver um novo normal ou é parte do avanço da sociedade, das mudanças que vão acontecendo na história? Haverá um novo normal ou como que a prof enxerga isso? Todo novo normal é novo enquanto é novo. Enquanto é novo. Depois ele se torna corriqueiro. Vou falar isso de todas as coisas, né? A gente compra um celular, isso aí faz parte do hipermodernismo que Lipovetsky fala.
como celular, ele é novo, está cheio de iPhone e tal, que fica ai logo depois, né? Então, isso é normal. Nós voltaremos diferentes. Se eu disser assim para ti que eu estava esperando uma coisa dessas, eu nunca esperaria que um vírus invisível parasse o mundo. Uhum. Então, nesse sentido, sim, nós paramos, né? E não vamos voltar iguais. Qual é a nossa principal constatação como sociedade? Somos frágeis. Verdade. Somos limitados. Tudo que a gente disse que funcionava, não funcionou. Nós estamos parados, cada um diz que tem a solução, mas por que a gente está incomunicável nas nossas casas? Ou assim, estamos dentro das nossas casas? Porque a gente não sabe o que fazer, né? Então, nós vamos esperar um pouquinho para ver, mas nós não voltaremos normais. O nosso novo normal será sermos mais normais e menos com soluções fáceis para tudo. Ninguém tem solução, só Deus. Verdade. Que assim seja, né? Eu lembro de Tiago escrevendo na sua epístola, no capítulo 4, né? Vocês que fazem planos, hoje ou amanhã faremos isso, aquilo, vamos ganhar muito dinheiro. Muitos começaram assim esse ano, né? Esse ano foi um chacoalhão dado pelo Senhor para nos colocar no lugar. Ou no rico louco, aquele, né? É uma parábola, né? Isso, é o tolo. Cheio de celeiro. Aí, de repente, chega lá e diz assim, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Hoje você está vivo, amanhã não vai estar. E o que tens preparado para quem será? Essa é a grande pergunta. Verdade, verdade. Aproveite também, está aí em nossos comentários o artigo escrito pela Prof. Harit, né? A Cadeirinha do Pensamento. Acesse lá o nosso blog, vai ler esse artigo que com certeza vai te desafiar e te fazer pensar a respeito disso que estamos vivendo. Prof, nós estamos encaminhando aqui para os nossos finalmentes e eu tenho uma última pergunta que eu creio que vai enriquecer ainda mais o nosso assunto além live, né? A Prof tem alguma dica de livro, algum material que possa abranger um pouco mais esse tema e enriquecer o público que nos assiste? Sim, eu acho que a gente deve ler os livros de quem estuda a Bíblia com seriedade, tá? Então, eu indico alguns que eu li recentemente. Eu gosto de Você se torna aquilo que adora. E ele não fala de música. Música não é adoração, música é louvor. Adoração é aquilo, vamos dizer, uma atitude que você tem em achar que alguém é superior e sabe muito mais e infinitamente mais do que você. E você se ajoelha diante dessa pessoa para o servir. Isso é adoração. Então, você se torna aquilo que você adora, perguntando assim para si mesmo. O que eu gasto mais tempo, mais dinheiro atualmente? Então, pode ser que você seja um ególatra, que é o mais novo agora, né? Você adora a si mesmo, né? Ou você... Tudo que não é Deus, né? Acaba sendo a tua face não boa, né? Eu também gosto muito desse que eu falei, que é Convulsão Protestante, mas ele é uma história, né? A história de um movimento chamado Rio de Paz, né? É um pastor que fez um movimento lá de mudanças, uma ONG, né? Que trabalha nas favelas do Rio e realmente tem feito bastante diferença lá. Então, a gente tem que olhar isso com cuidado, né? E muitos outros. Eu queria pedir para a Prof falar a respeito de um livro todo especial que a Prof trouxe. Tem por aí, né? Eu mesma escrevi a teologia que vem dos palcos. É esse que você estava falando? Esse daí. Então tá. Esse livro não fala só de música, ele fala de sociologia também. Teologia é visto aqui como um discurso sobre Deus. Então, a pessoa olha para o palco, ou para a igreja, ou para a catedral, ou para você mesmo, e enxerga a tua interpretação de Deus. Então, nesse sentido, eu fiz uma análise da teologia que tem sido vista nos palcos evangélicos, sabendo que o nosso mundo globalizado, né, ele tem a tendência de seguir as multidões, tá?
Então, o que a gente está mostrando nesses palcos? A primeira parte é histórica, e eu acho que a gente tem que olhar para a história. Tem coisa que funcionou e tem coisa que não funcionou na igreja. Então, olha para aquilo que funcionou, tá? Tem uma parte de sociologia, que são as características da nossa sociedade atual e como a gente pode avaliar, que a gente está fazendo hoje, o trabalho, em especial evangélico, na TV, por exemplo, né? Que está sendo feito através desses valores. E o terceiro capítulo é como deveria ser, né? Esse livro está à venda em quase todos os lugares do Brasil, eu acho, de vez em quando eu olho. Mas ele é da AD Santos de Curitiba, mas você consegue comigo, aqui tem alguns ainda, né? E consegue em quase todas as livrarias online. Certo, muito obrigado, prof. Com certeza vai ser edificante. Eu estive lendo esse material e é muito gostoso de ler, é leve de ler, né? E é bem atual. Então, fica a dica aí desse excelente material. E se conseguir encontrar a prof, vai poder pegar um autógrafo. Ou melhor, venha cursar teologia aqui na Faculdade Batista Pioneira e aproveite para pegar o seu autógrafo aí com a prof. Prof, muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço pela vocês. disposição desse tempo, né? Se você deseja saber um pouquinho mais de sociologia, venha cursar aqui na Faculdade Batista Pioneira. Fique atento aí aos materiais que nós temos ofertado e volta e meia tem alguma publicação da prof, algum artigo, algum texto interessantíssimo que tem nos levado a refletir sobre a atualidade. Nós tivemos aqui a nossa votação do nosso quiz, que era a pergunta seguinte: a igreja tem se mostrado verdadeira em sua pregação para a situação e comunidade onde está inserida? Nós tivemos 25 votos sim e 10 não, né? É de se pensar nessa questão, né? Que possamos avaliar bem essa situação. Ou pelo menos procurar caminhos. Isso, para que possamos ser realmente uma igreja verdadeira naquilo que a gente prega e ensina, né? Que haja coerência com a nossa conduta e a nossa prédica. Queridos, antes de encerrar a nossa live, eu aproveito para divulgar que a semana que vem nós vamos ter uma outra live, né, como é de costume, às quintas-feiras, às 19 horas, com o pastor Rogel, que também é professor aqui nessa casa, aqui nessa instituição. E o tema da semana que vem é o seguinte: desafios éticos à igreja contemporânea. Um tema dificílimo, né? Que Deus abençoe o pastor Rogel para responder todas essas perguntas. Você pode enviar a sua pergunta em nossas páginas e com certeza você vai poder fazer parte desse grande debate, dessa troca de ideias. Que Deus abençoe a sua noite, abençoe sua semana. Fique na paz. Amém.